GG Arautinhos, uma boa noite a todos. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana que foi recheada de muitas novidades, muitos conteúdos no mundo de League of Legends. Bom, primeiramente a gente tem que dar uma notícia um pouquinho triste. A Yuno, conhecida como K, ela infelizmente não vai poder mais compor a nossa mesa de casters, mas ela continua na força-tarefa do No Olho no Arauto e fazendo o nosso conteúdo, a parte gráfica e o quadro mais importante do programa, que é no Olho do Contatinho. Bom, somos no Olho do Ela sempre Arauto. estará entre nós. Com Sim, certeza. sempre estará. Mesmo que indiretamente ela estará aqui. Uma beijo, força cara. onipresente, né? Beijo pra cá. Maravilhosa, espero que esteja vendo. Sempre fazendo um conteúdo magnífico. Bom, começando, somos o programa No Olho do Arauto, um programa semanal que conversamos, batemos um papinho e discutimos sobre o mundo competitivo de League of Legends. Pra quem não me conhece, eu sou Sofia, conhecida como Destroia, e estou acompanhada aqui da Iris. Pode se Oi, apresentar. pessoal, boa noite. Eu sou a Iris, conhecida como Rainbow também. Uma ótima noite a todos e vamos. Bom, e também já aqui comigo tá a Tabata maravilhosa. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada por estarem por aqui. Acompanhe a gente, que hoje a gente vai falar de coisinhas bacanas aí que vão rolar no Mundial. Principalmente no que diz respeito a Red Canids, né, Sofia? Sim, vamos falar sobre bastante coisa. Essa semana foi agitada, como eu tinha falado. Não apenas a estreia do trailer de Arcane, que espero que vocês assistem na Netflix. Eu estou muito hypada, assim, falar. Eu quero muito ver isso. Eu tô muito animada. Inclusive, vai coincidir o lançamento no dia da final do Mundial. Então, assim, vai ser um dia É LOL o muito dia metadíssimo. todo. Você vai ter LOL de manhã, final, aí depois você já emenda na Netflix. Então, assim, já é pra ficar ligado realmente no jogo. Sim, exatamente. Bom, e essa semana também saiu o Seed que a Red Canids vai jogar. Ele tá no grupo A. E vamos conhecer um pouquinho mais hoje sobre esses times. A One Life Sports, a LNG Sports, a Infinity e a Peace que caíram com eles. Inclusive, coincidentemente, falamos dele no programa passado, que é o Tarzan, que caímos contra ele, né? O rei da Então, selva. O grandíssimo. Ai, eu adoro esse O Rei da Selva. Maravilhoso esse nome. Enfim. Bom, dando continuidade a esse esquenta do Mundial, falamos um pouquinho sobre o time da Red Canids, cada integrante, falamos da história da Red Canids já nos programas passados. E hoje, como eu falei, vamos falar um pouco do Seed. E só para dar uma atualizada sobre a Red Canids e relembrar um pouquinho mais, refrescar a mente. Os integrantes que vão para o Mundial é o Gigo, a Aegis, o Gravitar, o Jojo e o Titã. E o Avenger como substituto não é a palavra. Reserva. Isso. Bom, essa semana eles foram para a Islândia, eles estavam fazendo bootcamp na Espanha e agora já embarcaram, já estão lá na Islândia. Vocês podem acompanhar ainda algumas deles fazendo stream na Twitch. Infelizmente eles não estão podendo fazer de fato a stream, mas, por exemplo, o Gravitar, ele tem um amigo aqui que está hosteando as partidas dele lá na solo queue da Europa. Então vocês podem acompanhar um pouquinho, tiveram também outras streams de cada um, eles estão mostrando tudo de forma mais limpa, clean, para todo mundo ver como é que tá sendo o treino deles lá na Europa. E eu vi pelo Twitter, pelas redes sociais, que eles estão extremamente hypados. E eu, pessoalmente, também tô muito, muito, muito hypada para ver o que vai acontecer. E eu queria comentar sobre aquele vídeo que a gente viu, assim, que quando eles viram o time, né, o grupo que eles iam cair, que tinha LG, que tinha HLE, o Grevita deu um pulo da cadeira, assim, eu falei, meu Deus, ele tá muito animado. Tipo, Sim, ele vai jogar contra o Chove, que é um dos melhores mid laners do mundo. E também tem a disputa épica de Aegis contra Tarzan, então assim, eles têm tudo pra estar animados, eles realmente queriam muito estar nesse lugar agora, então eles vão enfrentar ídolos e, sabe, eu tô muito animada. Eu sei que eles estão aí, passa isso pra gente, estão deixando a gente sonhar. Então a Red Canids, assim, tá muito deixando a gente sonhar. Nossa. Sim, demais, cara. E pra comentar, né, sobre esse bootcamp, um pouco deles, também dá pra acompanhar pelo Twitter. Tem um resumo diário que a gente pode encontrar, assim, facilmente de quantos PDLs eles estão. Eles estão mais ou menos com uns 500 PDLs no Mestre. Então, quem sabe daqui a pouco, nessa semana, a gente já tem gente no Grão Mestre e em breve no Challenger também.
Tem uma conta na Twitch também que todo dia, né, 24 horas, estão lá mostrando partidas de alguns profissionais, né, que é Tracking the Pros. Depois eu posso até escrever aqui no chat para vocês que eles estão sempre buscando algum jogador. Já apareceu alguns jogadores brasileiros, como por exemplo o Avenger e o Grefta, né? Já vi lá. E aí você pode votar em qual jogador você quer, dentre os maiores jogadores do mundo, assim. Então realmente é bem legal. A gente tá cheio de conteúdo para ver como os meninos estão se saindo. Sim. Então, realmente é bem. Eu adoro esse clima de mundial, assim, que a gente fica caçando esses jogadores, caçando para ver como eles estão indo, enfim. Então, tô bem animada, acho que a gente vai ser bem representado, sim, pela Red Canids. Sim, também acho, assim, aquele vídeo que você falou, quando eles descobriram que grupo eles caíram e o Grefta pulou, cara, eu olhei para aquilo, eu fiquei tão animada, mas tão animada. Não tem como não acreditar que vai dar tudo certo, que vai ser uma das melhores campanhas que a gente viu no Brasil no Mundial. Bom, mas vamos lá, vamos começar pelos pormenores e falar um pouquinho sobre cada time que vai compor aí, que a gente vai contra. Temos muitas chances, estamos esperançosas, mas vamos conhecer um pouquinho mais. Iris, é com você aí. Opa, na verdade, acho que é com a Tabata falando da Infinity. A gente vai começar pela Infinity. Começa pela Infinity. Sim, a ordem. Vai começar pela ordem dos jogos. Isso, a ordem do calendário é Infinity, né? Red Canids contra Infinity, logo no dia que abre, dia 5. Aí depois vem contra a LNG, HLE e por último a pista. Então vou começar falando da Infinity, né? Que é a equipe da LLA, que é a Liga da Latinoamérica. Né, são os nossos mais próximos da gente aqui. Assim, o Brasil, no geral, é bem conhecido lá pela Latinoamérica, então são os nossos adversários mais próximos que vamos, né, logo contra eles e são bem conhecidos, né, no geral. Por exemplo, a Infinity tem jogadores como o Bugatti, que já jogou aqui no circuitão, inclusive na Falcão, né, que é o top laner da Infinity, então a gente já conhece esse jogador. E o White Lotus também, que falar do White Lotus, lendária AD Carry daqui, ele já ganhou, né, ele, se eu não me engano, foi o primeiro AD Carry, então o primeiro jogador latino-americano, eu não lembro exato o que foi, que já ganhou 2 ligas diferentes, que foi lá na LLA, e ele ganhou aqui o CBLOL também, jogando pela NTZ, ele jogou algumas partidas, ele jogou tanto pela NTZ quanto pela Redemption, né, nesse ano, que foi 2019, e o Bugax jogou apenas no primeiro split de 2020, então apesar desse pequeno tempo, a gente conhece alguns jogadores ali, e eles ganharam de 3-2. Não foi uma partida fácil. Não foi fácil eles terem ganhado da Estral Sports, que é outro time que tem bastante brasileiro, não, bastante jogadores que passaram aqui no Brasil, que é o Grell, que era o caçador da Vivo Cage, que fez aquela campanha histórica para tirar a Cage do circuitão. Então, é um jogador que tem uma boa uma fanbase aqui no Brasil. E o Bivoi, né, que foi o jogador do Flamengo, a The Carry lendário, que chegou aqui, jogava na Europa, né, veio para jogar no Flamengo. Então, esses dois estavam contra esse time da Infinity, perderam, né, de 3-2. Foi uma disputa bem acirrada, mas vamos falar, finalmente, da Infinity dentro do seu jogo. Então, a gente vê aí na tela os jogadores, né? O Bugax, como eu já comentei, a gente já conhece. O Solid Snake, que é um dos grandes jogadores desse time, pra mim, né? Um dos grandes caras que a gente tem que tomar cuidado. O Cold, que é o mid lane. O White Lotus também, que a gente já conhece, um grande AD Carry. E o Ackerman. O Ackerman, assim, apesar do nome, na verdade, incluindo o nome, né? Ackerman, quem gosta de Shingeki no Kyojin, ele realmente, pra mim, ele é o astro do time. Ele é muito bom mecanicamente com suportes, ele manja muito dos 2v2, das trocas, de como dar engages bons, como dar desengages bons, mas isso a gente vai falar mais pra frente. Primeiro, eu acredito que é essa a equipe do grupo A que vai brigar diretamente com a Red pela terceira vaga, né? Lembrando que pela terceira colocação, na verdade. Lembrando que esse formato é um pouco extraordinário. Ele apareceu ano passado também porque tivemos a mesma ocasião por conta do Covid-19, por conta dos problemas acarretados pela pandemia, né? Não só não poder ir pelo país por questão de segurança, né? De questão de saúde, tem alguns jogadores também que estavam com dificuldade de conseguir tirar o visto, né, para poder viajar. Então, foi mais um problema que aconteceu com o Vietnã esse ano. Eles não vão poder estar no Mundial. Até um tempo atrás, uma semana atrás, eu vi que a Riot estava fazendo de tudo
tentar trazer esses jogadores, mas não conseguiam. Então, vamos ficar nesse formato novamente. Normalmente era 4 grupos de 3. Grupos de 3, agora vamos ter 2 grupos de 5. O primeiro lugar passa direto para a fase de grupos e o segundo lugar disputa, né, uma vaga, uma MD5 para essa segunda vaga, diretamente com o terceiro lugar, que vai disputar uma MD5 com o quarto lugar. Então, assim, você só não passa, você só não tem chance se você ficar em último. E eu acredito dessa vez a gente não vai ficar, a gente tem muitas chances pelo menos de brigar com essa terceira vaga exatamente contra a Infinity, né? É a equipe que mais se equilibra com a equipe brasileira em questões de números, de agressividade, né? Por exemplo, a Red Games é conhecida por ser uma equipe bem sangrenta, né? Uma equipe bem agressiva, então a Infinity até se assemelha, né, um pouco à equipe da Red Games em questão disso, e a gente pode falar alguns dados, por exemplo. A Infinity tem cerca de 2.058 de dano por minuto. Comparada à Red tem 2.099. Então dá pra ver que tá ali bem próximo, né? Tá tudo bem encaixadinho. Mas a Infinity tem uma certa vantagemzinha no early game em questão de First Blood, que a Infinity tem 60,9% dos First Bloods, enquanto que a Red só tem 44,8%. Ou seja, na maioria das vezes, não foram eles que tiveram First Blood, estão abaixo de 50%. Ao contrário da Infinity. Então, é uma equipe que a gente precisa se cuidar. E vai ser logo a equipe que a gente vai abrir o Mundial. Então, assim, sei que eles estão realmente fazendo bootcamps, tratando o máximo, né, de ter cuidado para conseguir dar o melhor de cada jogador, né? Não importa seja contra a Infinity, não importa seja contra a Pisco, a HLE, a LNG. A Infinity é sim um adversário bem potente contra a gente, né? Acho que a gente precisa ficar de olho, não vai ser fácil, para mim não vai ser fácil. E eles até se equiparam, assim como eu falei, né? Além dos números agressivos, também questão de rotas, ambas equipes estão sempre à frente no ouro da maioria das vezes, né, na verdade, do ouro das equipes adversárias, né? Assim como eu comentei, a Infinity também é uma equipe que é bastante agressiva, que age no começo do jogo, né? Eles gostam de trabalhar pela top side, né? Assim como o próprio Aegis e o Gigo, normalmente os primeiros ganks são lá pela parte do top, eles arrumam um montinho de minions para conseguir dar um dive, né? E eles priorizam, né, principalmente, né, na verdade tem sido uma tendência mundial ao longo de todo o split, né, você priorizar um campeão que puxe a rota do meio facilmente para ele poder, né, ter aquela pressão ali no meio. Então a rota de cima fica muito mais fácil de ser alcançada, né? O rio de cima fica bem mais fácil de ser atingido, principalmente pelo Solid Snake, que é o jungler dessa equipe. É um jogador incrível que a gente precisa ficar de olho, que com certeza vai gerar um belo duelo contra o nosso Aegis, né? Só que eles não são muito constantes, né? E, assim, mais um caso que eu acredito que se assemelha um pouco a Red Canids, né? Eles foram bem constantes, sim, ao longo dos playoffs, mas até então a gente sabe que durante o split todo não foi bem assim que aconteceu. Então, eles fazem, né, assim como eu acompanhei um pouco dos jogos deles, eles fazem dives mal executados e eles acabam começando algumas lutas onde o adversário tem completo espaço de surpreendê-los. Então, assim, são um pouquinho afobados, sim, principalmente porque eles gostam desse jogo dinâmico, gostam desse jogo ágil. Então, acho que vai ser uma boa briga pra gente ver, principalmente entre os primeiros minutos de jogo, antes dos buffs nascer. Acho que esse jogo de Red contra Infinity vai se desenvolver principalmente com uma ward colocada dentro da selva, por exemplo, que pegue a visão do caçador adversário, né, seja qual time for, ou então de repente alguém tentar um invade. Para mim é muito possível que a Infinity tente um invade, né, principalmente pela parte de cima do mapa, porque eles gostam disso. Então a Red também traz nesse jogo mais ágil, mais dinâmico. Então é bem preciso a gente ficar de olho antes mesmo dos buffs nascerem, né? Até ali 1 minuto e meio de jogo, acredito que já vai rolar uma ação, porque são equipes que gostam dessa ação. Então, assim como eu comentei, né, eles são bastante agressivos, se assemelham bastante à Red nessa situação, mas eles abrem facilmente a possibilidade da equipe adversária voltar, né? Porque eles acabam se afobando um pouco em uma jogada ou outra, né? Não foi à toa que aquela série, a última série, aquele melhor de 5 que eles disputaram, que foi a final da LLA, a Liga da Latinoamérica, eles quase perderam, na verdade, né? Foi 3-2, então assim, praticamente os jogos que eles perderam aí nessa série foi erros deles. Eles acabaram se atropelando entre eles mesmos. Então, é um ponto pra gente, talvez,
tirar proveito, né? Forçar eles a errarem, porque eles erram sim. Até porque o jogo, quando ele é feito muito rapidamente, ele é muito mais tendenciado a ter erros, né? E acabou que, por isso, como eu falei, deles se acelerarem bastante o jogo, principalmente pela parte de cima, eles gostam de deixar o Bugax, que é o jogador, que é o top laner deles, né? Que ele deixar com ele com a prioridade, né, nas rotas laterais, abrir espaço para o time trabalhar o mapa. E no geral, tem um número bem interessante, né? 80% de vitórias quando eles estão à frente nos 15 minutos, né? Ou seja, à frente em vantagem de mapa, em objetivo, em também gold na lane, farm na lane, item. Então, eles têm 80% de vitórias quando eles são nesses 15 minutos na frente. Ou seja, é para tomar muito cuidado com esse early game deles. Eles são agressivos, eles gostam do jogo, né, caótico, né? Então a gente precisa tomar cuidado. E porque a Reg tem apenas 73,7% de vitórias quando está à frente. Então mostra até que a Red não é completamente, né, dominante quando eles estão na frente, mas a equipe da Infinity, né, tem bastante dessa dominância mais dentro da equipe quando eles estão à frente. Então realmente até os 15 minutos para mim deve sair já o campeão dessa partida. E lembrando que na verdade o vitorioso, né, campeão é muito forte, campeão é só quem ganha a taça. Mas a gente estava comentando, né, a Red, eles não conseguem, né, ter tanta dominância assim. E lembrando que é só um jogo, né? Não vai ter aquela ida e volta que tinha normalmente até 2019. É só um jogo contra cada time em cada grupo. Então, se perderem esse primeiro jogo pode ser complicado, porque depois vem Pedreira, vem LNG, vem HLE, o time coreano, né, e o time chinês. Então é bom a Red se cuidar nesse jogo. Acho que é o jogo mais perigoso, é esse jogo, essa entrada, né? E é uma equipe, a Infinity no geral é uma equipe cadenciada que não morre muito, né? Apesar deles errarem bastante, né, acabarem se afobando, a morte deles é bem reduzida, né? Por exemplo, eles só têm 8.4 mortes por jogo, enquanto que a Red tem 13.6. Então dá para ver uma boa diferença. Eles, apesar do jogo deles serem rápido, eles conseguem, né, ter um pouco dessa calma, esperar um pouco para poder agir, e isso vai desenrolando um bom jogo para eles, né? Eles fazem bons usos, principalmente da volta base, né? Assim como eu falei, tem o Ackerman, que é um suporte, que ele é, assim, é um dos grandes suportes desse play-in para mim, se não for um dos, realmente, dessas ligas menores, né, das Minors, é um dos melhores, né? E o Ackerman, ele gosta bastante de trabalhar a visão, de trabalhar o mapa, né? Não é à toa que, por exemplo, ele tem cerca de 3.17 de visão por minuto, o score dele, 3.17. E o Jojo tem 2.79, então assim, tem uma certa liderança ali. O Ackerman realmente ele tem um sangue bom aí, pra quem entender de Shingeki no Kyojin. Ele consegue sim acabar coordenando sua equipe pra controlar o mapa. Ele tem essa posição muito de chamar a equipe, ó, vamos da base agora, e daqui a gente sai e a gente vai conquistando o mapa. É uma característica muito forte da Infinity. E assim como eu comentei um pouquinho antes, é preciso muito ficar de olho no Solid Snake, né? E o Ackerman também, eles se juntam, né, essa rotação de jungle e suporte, que eles se juntam e começam a andar, né? Pega a pressão no bot, junta jungle e suporte, a DC continua farmando lá safe, aí eles vão, gankam mid, ou então até sobe para top lane. Então é preciso tomar cuidado com esses dois. O Solid Snake, por exemplo, tem o maior KDA de todos os outros jogadores do grupo, incluindo os coreanos, incluindo os chineses. Ele tem 8.1 de KDA como jungler. Então, assim, algo realmente que não dá pra deixar passar batido. O cara é bom e o cara é perigoso, né? Então, ele gosta bastante de ter essa posição de carry, ele gosta de pegar os recursos pra si, né? E ele segurando a vantagem, né? Com essas kills, ele vai dominando um pouquinho mais o mapa, onde ele pode pisar, ele vai coordenando um pouco a equipe nesse early game, até que seu mid lane, né, o Cold e o seu AD Carry, o White Lotus, comecem realmente a dar, né, cheguem no seu spike, cheguem naquele dano que eles precisam ter como seus campeões. Então tem esse ponto, né, que ele vai segurando o early game. Ele é muito bom, é um bom carry. E o Ackerman, assim como eu já falei,
é um tremendo jogador mecânico, ele manda muito bem. Suportes como o Brown, né? Ou, por exemplo, como o Hell, né? Nautilus, que foi o campeão que ele mais trouxe, né? Nesse segundo split da LLA. Ele tem realmente essa flexibilidade, consegue lidar muito bem. Ele realmente é um boníssimo jogador e tem muita tem muita noção de rotação. Ele consegue dominar bastante os engages, os desengages, né? Então a gente vai com certeza ficar de olho, esse jogador vai aprontar, porque pra mim ele é o melhor jogador do time e a gente precisa tomar muito cuidado nas trocas de 2v2, porque analisando no geral a liga agora sem clubismo mesmo, pra mim a Red vai estopar todo mundo, mas pra mim sem clubismo agora, como realmente vendo, né, a nível de ambas as ligas e o nível de jogadores, pra mim a bot lane, né, o ponto principal da Infinity, e é o ponto onde a Red Canids pode acabar caindo, perecendo e perdendo um jogo, porque eles têm capacidade, mesmo que as outras rotas percam, né, por exemplo, ou então fique even, normalmente na top lane, né, o Bugax fica mais even com o seu top laner adversário, né, então a bot lane pode sim acabar com o jogo, é preciso que a gente tenha bastante cuidado, porque são dois jogadores extremamente mecânicos, muito bem, e acho que eles têm certa vantagem sim. No geral, acho que a Infinity tem vantagem para a parte de baixo do mapa e a gente para a parte de cima, né? Mid, top, jungle para cima e eles jungle e bot lane para baixo, porque eles têm essa característica muito forte na bot lane. Então, como é a primeira partida da Red para mim, eu acho que a gente precisa tomar cuidado com essa bot lane, não dá pra afobar. Se perder essa primeira partida pode ser muito complicado, porque vai vir, né, os dois maiores times do grupo logo em seguida, então acho que a partida mais importante da Red é contra a Infinity, é a equipe que briga diretamente com esse lugar para eles, então a Red tem total chance de vencer se fizer exatamente o que eles vieram fazendo durante, né, os playoffs, né, não se afobar, deixar que o seu adversário erre, né, assim como a gente falou, a gente analisou uma jogada na semana passada da Rengar, que a Red Canids esperou a Rengar errar para eles poderem agir, então acho que vai ser um ponto crucial pra gente ganhar da Infinity, só que o early game deles realmente avassalador, as trocas na bot lane são favoráveis para eles, então é preciso tomar cuidado. E falando aqui um pouco dos campeões, né, pra gente ter noção que eles podem trazer, apesar de que o meta tá dando uma mudada aí, tem uma Mumu suporte, tem uma Kiana voltando pra jungle, um Taylor voltando pra jungle, então assim, tem umas coisas que vão acontecer que a gente vai se surpreender, né, mas, por exemplo, o Ackerman jogou, o campeão que ele mais jogou foi o Nautilus, né, o segundo foi o Sett, então ele gosta bastante desses bonecos um pouco que fiquem um pouco mais na frente, né? Apesar de a gente saber que o Nautilus é um papel, ele acaba morrendo muito fácil, mas tem essa característica de ficar mais na frente. O White Lotus, que é o AD Carry, tem mais jogos de Kai'Sa e de Varus. Eu, sinceramente, não sei como vai ser a situação da Kai'Sa, né? Nesse Mundial, então provavelmente acho que não vai ser tão disputada. Pode ser que ele jogue, mas acho que tem picks melhores no momento. Né, por exemplo, o Ezreal dele é um dos campeões que ele menos jogou. E provavelmente vai ser um dos grandes picks na bot lane. Então, uma coisa pra gente ficar de olho. E o mid lane tem bastante jogos de Zoe e de LeBlanc. Então, magos, né? LeBlanc principalmente naquela configuração que eu comentei um pouco mais cedo, né? LeBlanc puxa a rota muito fácil, pega a pressão da mid lane. E daí o Solid Snake joga bem tranquilo no rio de cima ou até no rio de baixo também, com a ajuda do push da LeBlanc. E o próprio Solid Snake tem jogos de Lee Sin e Volibear como os campeões mais jogados. Então, o Volibear é muito focado em skirmishes, né? Naquelas pequenas lutas, tanto na top lane quanto na mid lane. Você juntar ali com o seu solo lane e tentar, né, fazer um combate, né, contra o jungler, contra o mid lane, contra o top lane adversário. Então, ele gosta bastante dessas configurações. E finalmente o Bugax, né? Que pode dizer assim que talvez seja a lane um pouco mais precária dessa equipe, que é o Na. Né, um jogador muito é um campeão muito de nicho. Não sei se ele vai aparecer, ele pode aparecer porque é uma boa força na fight, mas não sei como que ele vai se portar com esse novo meta. E o Jace dele realmente é algo que a gente tem que ficar de olho. Talvez valha um ban, né? Ele consegue executar muito bem tanto o early game, aí o mid game ele fica um pouco apagado, mas aí depois quando ele escala, ele realmente volta muito bem, ele cerca dos 20, 22 minutos, 25. Então, ele simplesmente, se ele guivar a lane, ele vai continuar crescendo. Então, talvez valha um ban nesse Jace, talvez
O Lee Sin é completamente disputado, então é pra gente ficar de olho. A Infinity vai ser a pedra no sapato da Red Canids. Sofia, pode ter certeza que esse vai ser o confronto mais importante. Sim, acredito, vai ser extremamente complicado. Acho que, como falaram no chat, vai ser o que vai definir o psicológico e o mindset de todas as partidas que a Red vai ter pra frente. Porque se for derrota, vai ser extremamente complicado. Então tem que ver como é que eles vão manter assim o psicológico, se eles vão estar sempre hypados, manter o hype ou se vão cair. Eu espero que mantenham o hype. Mas Sim. queria aproveitar, assim, o momento jabá, aproveitando de falando desses piques incomuns, assim, queria falar para você, queridos telespectador, que se você tem interesse de saber quais piques incomuns podem aparecer no Mundial, a Tabata tá falando um pouquinho sobre isso no Twitter, eu tenho visto bastante, ela tá falando alguns piques esquisitos que podem aparecer, tipo esse Mumu Suporte, que até agora eu não entendi. Vi até na minha solo aqui alguns e E estão ganhando, e o win-rate dele tá lá em cima. sim, Então, eles estão pra ganhando, mim, isso é incompreensível, vai mas aparecer com certeza no vídeo. 100% é um pique aí que tá vindo com toda a força. Eu quero saber especialmente onde é que eles vão encaixar esse Nar, porque faz muito tempo que eu não vejo Nar. Não sei como é o Nar do Bugax, mas ficamos aí na espera, na guarda do que vai acontecer. Bom, agora vamos pro próximo time com a Iris. Eu quero saber mais um pouquinho o que vai acontecer aí, Iris. Então, também continuando isso dos tweets da Tabata, né? Eu vi a famosa Kiki Jungle. Quando lançou essa campeã, eu fiquei completamente apaixonada em jogar com ela na Jungle, né? No início ela era muito forte, mas aí teve os nerfs e agora ela voltou bastante. Ó, de 3 partidas ganhei 2, então recomendo, aprovada aí pela Tabata e eu coloquei em prática também. Ela foi bufada contra os mobs, assim, pra dar mais dano, porque dela dá mais dano, tava dando 25% a mais de dano. E daí, 11.18. Aí agora no 11.19, bufaram mais de 25%. Então ela tá dando sim, tá 50%. Então, assim, realmente é um pique que vai com certeza aparecer no Mundial. É bem divertido, inclusive. Então, demora um pouquinho pra aprender, mas é bem divertido pra jogar. Então, podem testar que é aprovado, realmente. Sim. Então, gente, agora vamos pro segundo jogo, né? Que a Red vai enfrentar o favorito da série, que é a LNG. A LNG é um time chinês, então é um time extremamente forte, que tem muita fama e que eu não preciso falar muita coisa, né? Ali a gente já tá vendo o nome do mais bravo, que é o Tarzan. Mas enfim, vamos falar na ordem de quem integra esse time. Temos o Raider no top, eu não sei como pronunciar direito esse nome. Mas enfim, o Tarzan na jungle, o Icon no mid, Light ADC e Aiwan de suporte. Então vamos lá, né? Conhecer um pouquinho da LNG. Eles estão desde 2019 competindo na LPL. Então tem razoavelmente pouco tempo. Bem, é um time chinês, então eles são bem famosos e bem fortes aí. O Tarzan em específico, ele veio de um time também forte, que foi a Griffin em 2020, né? Ele jogou pela Griffin, mas tá agora na LNG. Eu estudei 2 séries que eles tiveram contra a RA e contra a WE. E foi um atropelo, os jogos. Todos os jogos, assim, foram de Stomp. Contra a RA foi 3-0, contra a WE foi 3-1. Então eles mostraram uma constância em vitórias muito grande. Eles conseguem entrar para essa série e ganhar, assim, de primeira, né? Tirando 3-1, que também persegue a Red Canids. Eles conseguiram ter, assim, uma presença muito forte no cenário da LPL. E de picks, assim, que eles trazem também em comum com a gente, é esse Viego, que vai pro top laner, tem o Kennen também, que também é flex com o mid, então em diversas partidas apareceu o Kennen mid também, junto com o Galho, que tem a presença global. No Tarzan, é um pouco mais complicado, porque a pool dele é muito vasta, ele já trouxe diversos campeões, como a própria Thalia, né, uma campeã que a gente sabe que para aparecer, ela tem que ser muito bem dominada, tem que estar nas mãos de alguém que joga muito bem com ela. Campeões assim de early game tem o Xin Zhao e o Lee Sin. Esse Lee Sin, como a Tabata disse, é bastante contestado pela Red. Tem o Olaf também, que é outro jungle que consegue impactar muito o early game. E o estilo deles de jogo é basicamente pegar essa vantagem nas mãos do Tarzan
pra rodar o game, né? Então, assim, a gente já consegue ver de cara o quanto isso se aproxima também da Red, porque a gente sabe que o Aegis é um ótimo líder, então vai ter esse conflito. E eu trago pra vocês uma curiosidade sobre o AD Carry deles, o Light. Nessas últimas séries deles, né, que foram 7 jogos, 6 jogos ele jogou de Aphelios. Então, assim, a gente tá vendo uma preferência nesse campeão. Será que vai valer um ban? E apenas uma vez que ele jogou de Ashe foi porque pegaram o Aphelios do outro lado. Aí, então, ele jogou de Ashe, que foi, se não me engano, contra a WE. E mesmo assim ele ganhou. Então aí é moda, né? Ele realmente gosta do campeão e é uma configuração também, acredito que também do próprio, como eles gostam de montar a composição, né, dos picks e bans ali, que eles gostam, né, de trazer, de dar mais conforto, né, para outras lanes. Então vai lá, pega o Aphelios, né, então pega Aphelios e Thresh também, que é uma dupla muito famosa, né, no geral do Mundial deve acontecer também, acredito, mas realmente o Light, ele gosta bastante da Aphelios, ele já fez milagre com a Aphelios, realmente meu coração quase, porque eu gosto muito da LNG, acompanhei eles realmente em todo o ano, então gosto muito dessa line-up que eles têm, e realmente o Light, ele faz muita coisa com a Aphelios, talvez vai valer a pena dar um banzinho, né? Vamos ver como é que a Red Canids se vai achar que de repente outro jogador merece mais esse ban, mas esse Aphelios, se passar, vai aparecer com certeza, o pique do menino Light. Sim, sim. E ali pra acompanhar, né, de suporte, como você disse, já tem o Thresh ali, que faz uma ótima dupla com a Aphelios, mas também vimos o Andy jogando de Alistar, Hell e Rakan, né, que são esses campeões que têm um engage forte, conseguem proteger também o seu AD Carry, tem um desengage, né, os 3 campeões têm desengage, engage, então eles têm uma luta, assim, muito forte e que pode ser o time que dê mais trabalho pra Red Canids. Algum comentário sobre a LNG, Tabs? Então, eu acho que a LNG tem realmente, assim, pra mim, eles surpreenderam muito na China, né, na LPL no geral. Eles fizeram, por exemplo, ganharam da RNG, que vinha assim, acabou de ganhar o DMSI e daí já ganharam da LNG, caramba, da RNG. E a Zan se desenvolveu muito bem ao longo dos jogos. O Ale também, né, que tem o Ale, que é o top laner da equipe da LNG, que também pode aparecer, né? Então, assim, normalmente jogou alguns jogos, né, como titular, então pode ser que ele apareça. Então, vamos ver como é que vai ser essa situação. Também tem o problema dos vistos, alguns jogadores vão, outros não, a gente só vai saber mesmo qual vai ser, né, a configuração de cada time quando chegar lá. Então, a gente tem que ficar de olho como que eles vão se portar. A Red Canids deve estar estudando todo mundo, né? Todas as possibilidades possíveis, titulares ou não, para ver como é que eles podem trazer. Eles podem até de repente botar o Avenger também. Então, essas configurações de jogadores são bem exóticas, né? Podem aparecer para ambos os lados para surpreender. Mas a LNG realmente uma das favoritas, se não a grande favorita para sair desse grupo, para mim, até mais do que a HLE. Né? A equipe do Chove, a equipe do Deft, vai ser um grande confronto, que assim, no começo, logo, primeira partida mundial, 8 horas da manhã, toma, China contra LCK, da China contra Coreia, já vai ser o primeiro confronto. Então, esse confronto aí já promete muito pra mim. Acredito que a LNG venha um pouco mais favorita, porque também o coração pesa um pouco, gosto muito dessa equipe. Mas, no geral, a LNG é uma equipe que luta muito bem, é uma equipe que consegue se coordenar muito bem, virar um jogo estando em desvantagem no momento de luta, porque talvez eles tenham chegado no seu pico de poder, eles estavam sofrendo um pouco. Aconteceu isso muito ao longo da liga, eles vinham sofrendo um pouco, né, nos early games, aí estourava uma luta, eles conseguiam virar. Então realmente é uma equipe que a gente precisa tomar cuidado com o mid game deles, né, não... Independente do early game ser explosivo ou não, estar a favor deles ou não, o mid game deles é muito forte. No momento que fazem as primeiras lutas, grandes lutas, com todos os jogadores já com o primeiro item mítico. Então, realmente pra Red ficar atenta, né? Claro que a LNG é a grande favorita. Só dos nossos meninos estarem ali jogando contra esses grandes jogadores já é com certeza uma grande realização. Vai ser muita surpresa se a gente conseguir ganhar, mas a LNG
é muito forte, é uma grande candidata para até conseguir, né, lá para cima, chegar numa quarta de final, talvez realmente enfrentar as cabeças quando chegar na fase de grupo. Então, a LNG tem um jogo muito forte em lutas, tem uma rota muito sólida de farm, né? No geral, a China, né, tem essa questão da solidez nas lutas, da solidez no macro gaming, né? O micro também é de invejar, mas o macro gaming é o que se destaca. Então, a LNG realmente vai surpreender a gente, espero que sim, porque são grandes jogadores, o Tarzan tá aí, né, também vai enfrentar seus ex-companheiros, né, que é o Chove, né, que ele já estava na Griffin da outra vez, né, da última vez que ele foi ao Mundial, então vai ser interessante, principalmente a primeira partida que vai abrir, é bom a gente acordar, não acorda não pra ver a Red, não, acorda 8 horas para ver a LNG contra a HLE, porque realmente são duas grandes equipes e vai ser a próxima já, né? A Red vai pegar a LNG e depois vai pegar a HLE, não é? Sim, sim. Então aí já vai ser 2 bombas, né, de uma vez em sequência. A HLE, que é o time da Coreia, né, representando aí a LCK. Vem também forte, se puder colocar aí, patrão, a imagenzinha da LCK com os jogadores. É um time desde 2018, né, que vem jogando aí. HLE. Hanwha Life Sports. Onde a gente tem o Morgan na top lane, Johan como jungle, e tem reserva, né, que no caso é o Wyler também, que joga na jungle, o Chove no mid, Deft ADC e o Vista suporte, né. Temos aí essa lineup e também tem mais um reserva que eu acabei esquecendo de falar, que é o Dudu no top. Então ali temos 2 reservas no time para caso precisem utilizar, né. Eles também têm uma presença bem forte assim em séries MD5. Ganharam de 3-1 contra a LSB, ganharam de 3-0 contra a NS, mas perderam de 2-3 contra a T1, né? A T1 que tem o grande Faker. Então, assim, chamando um pouco de atenção que essa partida aí que foi um pouco mais tensa, que eles infelizmente não conseguiram ganhar, mas foi contra o time do Faker, né? Não tinha muito o que falar. Na Champion Pool deles também tem esse Nar, que a Tabata tinha falado, bem presente nas mãos do Morgan. Tem a Irelia, que também é um campeão bem flex, né, pra mid laner. Renekton, então são campeões bastante fortes pra duelar e pra jogar pro top. No jungle tem o Viego. O Viego, assim como tem o Aphelios lá, que é bem mono da LNG, na HLE tem o Viego bem presente na jungle. Eles têm certo favoritismo entre escolher ou o Viego de first pick ou o Xin Zhao. Então nessas séries que eu observei, sempre o first pick era Viego, e se deixassem open, mesmo do red side, eles davam prioridade pro Viego. Salvo um jogo que teve um Xin Zhao, o resto foram todos de Viego na jungle, né? E o Chove, que tem como campeões favoritos Cassiopeia, Zoe e Galio. Como AD Carry, temos, assim, bastantes opções de Varus, que também está presente nas outras Champion Pools. A Jinx, que também achei muito interessante, essa AD Carry que não tem sido tão vista, mas que também é muito amada nessa rota. E o Ezreal, que também é um pick muito contestado contra o time da Red. E de suporte, assim, fica variando também entre Rakan e Alistar. Se quiser adicionar alguma coisa, Taba, até com você. Como eu comentei, né, o Tarzan vai enfrentar o Chove de novo. O Chove, que é um dos grandíssimos mid laners do mundo, né? Por exemplo, tirou o Faker de alguma, por exemplo, do Mundial, né? Já conseguiu ser um pouco de carrasca ali da equipe da SKT, né? Acabou que a SKT voltou finalmente ao Mundial esse ano, então o Faker vai estar ali de novo. Seria bem legal a gente talvez ver ele se reencontrando, talvez numa quarta de final, a galera contra a SKT, então bem interessante. E é uma equipe que é bem cadenciada, né? As equipes coreanas, né? Antigamente era mais assim, acho que mais para 2018, 2017, principalmente ali, as vezes que a Coreia ganhou, né? Basicamente 3 vezes, que foi
Samsung, SKT, Samsung Blue, né? Samsung White, Samsung Blue já ganharam da Mundial, e a própria Samsung também já ganhou quando já não tinha mais nome de nada, nem Blue, nem White. E daí essa época que foi completamente dominada pelas equipes coreanas, tinha muito aquela questão, LCK, a Liga Coreana é tão chata, porque eles demoram tanto pra agir, um First Blood às vezes demora 20 minutos, porque eles são muito cadenciados, eles são muito estrategistas, a equipe da HLE não fica atrás, né? Realmente eles são pensam bastante acerca do que eles podem fazer, qual é o plano de jogo, qual vai ser, né, realmente a jogada que vai botar a gente no jogo, e até chegar lá, nós vamos farmar, nós vamos construir nossos itens, ficar aqui, né, mais safe, né, dar uma olhada ali ou outra para ver se o jungler tá aí. Eles são realmente muito bons, assim, porque eles conseguem, né, acabar aguentando esse momento, né, fazendo uma fase de rotas muito boa, né, pegando campeões que podem absorver essa pressão. Eles não ficam apáticos, né? Eles realmente só explodem nos momentos que eles precisam explodir. Então, é muito difícil você ver uma equipe da LCK errando, como é o caso, por exemplo, da HLE. É muito difícil ver eles errando. Eles costumam ver e rever, pensar e repensar todas as possibilidades, se eles realmente vão talvez ganhar uma luta de um modo fácil ou não. Então, se não, a gente precisa pensar um pouco mais, trabalhar um pouco mais o mapa para deixar esse objetivo mais fácil, mais viável, né, mais interessante da gente conquistar. Então, é difícil demais ver eles errando, né? Por exemplo, o jogo da LPL, o jogo das equipes chinesas são muito mais rápidos, são muito mais ágeis, então eles têm sim uma grande porcentagem de erro, né? Uma grande possibilidade de errar, mas as equipes coreanas, a HLE, por exemplo, eles demoram para agir porque eles estão realmente revendo as possibilidades. Então, é difícil de ver eles errarem, vai ser difícil da gente realmente haver uma brecha. Para mim, é mais fácil a Red Canids ganhar da LNG do que ganhar da HLE, sinceramente, né? Pra mim, por isso que eu quero ver logo esse confronto, esse primeiro confronto, que já vai matar provavelmente o primeiro lugar, né? Quem ganhar entre a LNG e a HLE vai ser o primeiro lugar, porque as duas equipes devem ganhar de todas as outras, né, do grupo. Então, é algo pra gente ficar de olho, realmente, porque eles estão muito bem coordenados. Eles entendem muito bem o plano de jogo. Se é para escalar, eles vão escalar, né? E eles conseguem se readaptar muito bem. Se eles acabam perdendo, eles conseguem esperar, vamos esperar. A gente vai crescer os nossos campeões para aí sim ir para cima. Então, acho que é o estilo de jogo, né, que mais destoa do restante do grupo, que é um grupo que gosta de agir bastante, né? Então, realmente, a HLE tem um jogo que é bem diferente do que a Red pode enfrentar nesse grupo. Então, é preciso tomar cuidado com a HLE, Sofia, porque eles vêm fortes. Tomar cuidado com os dois times, né? São times, são colossos, são gigantes. Vai ser confrontos bem complicados, mas a gente tem que manter a fé e, independente do resultado, é um prestígio estar contra grandes nomes como Tarzan e o Chove. Bom, mas e a Pisce, Tabata? Como é que fica? E aí, chegou nela, né? A nossa... Realmente vai ser a nossa paz, porque é a equipe que a Red Canids mais tem chance de ganhar. São os campeões da LCO, né? Que antigamente era a PCE, que é a liga... Antigamente a liga lá da Austrália, né? Acabou que rolou uns negocinhos, a Riot não tava mais patrocinando, virou LCO, acabaram importando bastante jogadores pra LCS, né, que é a Liga Americana. Então, por exemplo, o time que a INTZ acabou enfrentando no ano passado, que foi também dessa região, né, acabou que a maioria dos jogadores foi para a LCS, porque eles não contam mais como jogadores estrangeiros dentro do país. Então, alguns restaram, e os que restaram desse time são da PIS, né? Por exemplo, o Tali e o Babip, que o mid laner e também o jungler, já conhecemos, a NTZ já enfrentou eles no ano passado, a gente inclusive perdeu para eles. Então, assim, é o adversário mais fácil, na minha opinião, mas não tem vida fácil para brasileiro e mundial, não. Então, é preciso tomar cuidado também, sim. Mas
como eu comentei, já conhecemos o Tali e o Mabip do Mundial passado, então pode ser que seja uma boa vantagem para nós. E eles foram bem dominantes na final, fizeram 3-0 contra a equipe da Pentanet GG, que no MSI, por exemplo, fez muito sucesso, né? O social media deles conversava, principalmente com o social media da equipe brasileira, que era a Pen Game, né? Eles fizeram muitos memes, inclusive quando eles perderam, ficaram fazendo montagem como eles estavam ali. Mas enfim, acabou que a Pentanet tomou o 3-0. E aqui a gente tem o Visitati. O Visitati, ele é um grande jogador europeu, já jogou na equipe da Splice, né, que depois de um tempo foi comprada pela Mad Lions, né, então tem um roster parecido, ele estava lá também para ajudar na final da LEC, né, na Mad Lions ele estava lá ajudando o Armut, que é o atual top laner da equipe da Mad Lions, para poder chegar nessa final, né, durante os playoffs em si, ele estava servindo mais como um ajudante técnico, e aqui agora ele voltou, né, vai jogar na equipe da Peace, né, eles tiveram também problemas com visto, então vai ter o Visitati aí. Ele, inclusive, ele é muito conhecido pelo pique de pop. Ele era quase monopop top, então realmente pode ser interessante da gente ver. Já pensou se ele traz a pop, assim... Já pensou se ele traz a pop com skin nova? Tomara. Ia ser muito interessante, porque ele é muito conhecido por essa campeã. Então, eu espero boas coisas. Espero, claro, que seja vitória pra gente, mas também um bom conteúdozinho ali não faz mal pra ninguém. O Visitati é um grande jogador. A Bip, né, que assim como comentei, já é um jogador que nós brasileiros conhecemos, junto com o Tali também. E tem o Halo e o Aladorik, que acabam completando essa parte lá de baixo. Eles também têm outros jogadores, né, como o Violet, como esse AD Carry. Resta saber qual vai ser a configuração, mas foi assim que eles mandaram, né, para a equipe no geral, para ver como eles irão para o Mundial. E falando um pouco mais sobre a jogabilidade no geral dessa equipe, é um time que demora um pouco para agir. E pode ser até um pouco assemelhada à equipe da HLE, como a gente comentou. Não tem aquele jogo sangrento, rápido, explosivo, como a LNG, como a Infinity, como a Red também. Então, eles visualizam mais as possibilidades e colocam seu plano de jogo para rodar a partir dos 5, 6 minutos. Demora um pouquinho First Blood. E, normalmente, né, como é assim que acontece normalmente, pode ser que a Red abra uma boa vantagem aí para eles conseguirem criar, né, cedo essa vantagem e de repente deslanchar na partida, já que eles demoram um pouco para agir, né? Quem puxar o gatilho primeiro, que pode ser a Red, quem pode se dar melhor, então um ponto que a gente pode ficar de olho, assim como o early game contra a Infinity vai ser crucial aqui, para mim não vai ser diferente, né? É uma configuração que tá sendo bastante pertinente no mundo todo. O early game tem definido, sim, a maioria dos vitoriosos da partida, então é bem interessante a gente ficar de olho. A Red, que eles têm total, né, influência para puxar o gatilho antes aqui contra a equipe da Peace. E a Peace, né, por outro lado, não tem esse early game um pouco cadenciado, mas tem um belo controle de teamfight, né, 5v5, né, eles são dificilmente prejudicados numa grande teamfight. Eles sabem, né, se organizar muito bem, organizar principalmente controle de habilidades, né? Eles colocam sua habilidade de forma conjunta e se não tem um recal ainda, eles saem da luta e depois fazem o re-engage. Então, lutas em 2 tempos, né? Que normalmente você dá um engage, sair, depois você dá um re-engage. É bem constante na configuração no geral da equipe da Peace. Mas, né, por outro lado, eles são facilmente prejudicados por pick-offs, né, e falha de posicionamento antes da teamfight eclodir, acontecer, pode ser um ponto que a gente pode trabalhar, porque eles podem ser vistos fora do mapa. Aconteceu muito isso durante o split da LCO no geral, eles serem vistos em pontos do mapa que eles estavam, né, realmente sendo prejudicados, porque a equipe adversária já estava ali por cima, eles não tiveram tanta noção de mapa assim durante o split no geral, então é um ponto que a gente pode trabalhar. Teamfight 5v5, eles são muito bons, claro, né, tem aquela questão também que eles podem ter um prejuízo, que é tomar pick-off antes de formar essa crosta, né, essa posição, essa montanha que eles fazem na teamfight, uma bem estruturada, com frontline bem definida, backline também, mas
se atrapalhar eles chegarem nessa formação, pode ser o ponto que a gente pode conseguir a vitória. E, por exemplo, falando um pouco mais deles não terem, né, esse early game tão explosivo, o dano deles por minuto é 1885, né? Por exemplo, da Red, assim como a gente comentou, 2099. Então, para ver que a Red gosta um pouquinho mais do sangue, né, de buscar causar dano. E a porcentagem de First Blood deles é um pouquinho maior do que a Red, mas também não é tão boa assim, 54,3%. Então, na maioria das partidas eles pegam First Blood, mas, né, não é sempre, né? Eles têm um bom número até em questão de a fase de rotas, eles farmam bem, estão na maioria das vezes à frente, tanto em CS, diferença de gold, diferença de CS, né, também aos 15 minutos, então um ponto que eles sabem trabalhar muito bem, esperam para agir e vão formando, né, seus itens, formando o scaling dos seus campeões até chegar ao momento da teamfight, né. Conforme essa situação, né, deles não serem muito agressivos, eles não são muito de partir para cima do adversário, né, seja em 1 contra 1, em 2 contra 2, e eles usam a fase de rotas para realmente farmar e fortalecer seus carregadores, né. Eles dificilmente vão buscar um combate, né, no começo de jogo. Então, é um time que realmente demora um pouco para agir, mas quando age, tudo ali nos conformes. O seu carry tá escalado, né, o seu mid lane também tá forte, o seu jungler já tem o controle da área, o seu suporte também já controlou as wards, então é uma coisa pra gente ficar de olho, não dá pra subestimar também, mas acredito que a Red, que eles têm um pouquinho de vantagem exatamente por conta que eles são mais agressivos, né, digamos assim, um pouco mais ágeis, eles agem antes, claro. Quanto mais antes você agir, mais fácil você tem também a chance de tomar um snowball, porque se você errar no começo do jogo, imagina, fazer um stack de wave, né, pra top lane, só que aí o seu caçador morre e você não consegue daivar, ou talvez você tome até 2 abates tentando daivar alguém, então assim, é complicado. Então a equipe da Peace pode ser um pouquinho mais lenta, mas eles têm sim boas coordenações para causar, né, para poder fazer o diferencial no momento que eles estiverem com a composição deles formadinha. E eles jogam bastante para a parte de baixo do mapa, né? A união do suporte, o Aladorik com o jungler Babip, né? A gente comentou um pouco de como eles rotacionam bastante o mapa. Na verdade, é uma configuração geral, né, mundial, suporte andando, né, ali com o seu jungler para colocar visão, para colocar wards, né, para realmente fazer essa diferença. E eles usam dessa vantagem, né, puxam a bot lane, daí deixam, né, o AD Carry lá farmando mais tranquilo, né, enquanto isso, por exemplo, eles usam muito o pique de Leona para isso. Deixam o AD Carry, por exemplo, como Ezreal, farmando lá na bot lane, sabe que Ezreal é difícil de matar, ele tem translocação arcana, então ele fica também dando seus disparos místicos de uma boa distância, e daí a Leona sai, vai lá pra mid lane, se junta com o seu caçador, e daí faz um bastante estrago. Então é para ficar de olho nessas rotações da bot lane, né, dessa união do jungler e do suporte. E eles gostam de fazer o Baron muito cedo. Nasceu o Baron, eles já estão planejando, já estão realmente, às vezes até tentam já fazer e depois de repente desistem. Eles gostam dessa configuração e é porque exatamente nesse momento, né, de 20, 22 minutos que, por exemplo, o Ryze do Tali, que é um campeão que ele gosta de trazer bastante e na verdade foi o campeão que ele mais trouxe, né, ao longo desse split da LCO, então ele tá ali já com seus itens escalados, e também o Ezreal lá pela parte de baixo, então eles gostam de escalou, com a vantagem, é o pico, é o nosso momento, vou direto pro Baron, é assim que eles fazem normalmente, né, e preferem o uso, né, assim como eu falei, o uso de magos de scaling, como o próprio Ryze, ou então, né, outros magos, como o próprio Xerath também pode ser que apareça, né, vamos ficar de olho aí. Claro, é muito mais de nicho, mas a gente sabe que ele consegue escalar muito bem e ele tem um bom controle da área, então é uma configuração que eles gostam, né, para escalar, eles jogam bastante nessa situação. Absorve pressão, farma e depois vai escalando. Como normalmente essa equipe da Peace joga. E eles demoram um pouco para fechar o jogo, eles gostam de realmente ir na parte que eles estão realmente seguros que eles vão conseguir. E
Claro, quanto mais você alonga um jogo, mais fácil também é de você acabar sendo surpreendido e talvez perder um jogo. Então, dá para se aproveitar disso e emplacar uma vitória também, porque o poder de decisão deles, na verdade, a clareza que eles têm numa decisão, o estalo, né, para realmente se unir e talvez dar um GG fácil, é algo que falta um pouco na equipe. Mais um ponto que pode favorecer a Red Canids, que sabe muito bem, né, como acelerar um jogo. E como a gente estava comentando na outra equipe da Infinity, tinha o Ackerman. Aqui, para mim, é o Babip, que é a grande estrela dessa equipe. Principalmente com o campeão que a Red Canids já conhece, que é a Nidalee. A Red Canids já enfrentou a Nidalee do Croc. Claro, já imagina um pouco de como essa campeã pode agir, mas o Babip, pra mim, vale um ban nessa Nidalee. Ele também tocou o terror na NTZ no passado com essa Nidalee. Então, assim, pra mim tem que banir. Ele fica muito seguro com a campeã. Ele gosta bastante de jogar, né? Então vai aparecer se passar. Talvez seja válido esse ban na Nidalee, né? Então, falando um pouco mais da quantidade, né? De quais campeões eles mais trouxeram. Por exemplo, o top laner, né? No caso aqui, o AP, que a gente não sei se deve estar no Mundial ou não, teve muitas questões de problemas de visto, mas ele trouxe bastante Camille, né, foram 7 vezes, e o 7 4 vezes. Como eu comentei, o Visitati, ele gosta de um tanque no pop, pode aparecer no top, pode aparecer uma pop, pode aparecer também um Ornn, então talvez mude um pouco a configuração de lutadores. A gente viu que, por exemplo, nos últimos patches, o Renek não foi nerfado, a Nidalee foi nerfada, nada muito grave, mas pode ser um ponto que realmente esses lutadores sumam, né? Vamos ver, principalmente nas primeiras partidas desse play-in. E o Babip, como eu comentei, a Nidalee é a grande escolha dele, seguida pelo Xin também. Então, junglers, né, que trabalham ali pelo early game. Claro que a Nidalee escala mais, até por ser um campeão de dano mágico, né? Ela consegue se fortalecer mais com seus itens do que o Xin, mas o Xin é um pouco mais impactante no começo de jogo, então são dois campeões que o Babip gosta bastante. E o Tali, ele gosta do Ryze, né? A configuração no geral da Peace para ele escalar na mid lane, para ele farmar e ser útil no momento que o seu campeão estiver agindo, realmente é o que eles gostam de trazer. E o segundo campeão que ele mais trouxe, né, durante esse split foi o Twisted Fate. Twisted Fate, para mim, é uma das grandes apostas desse Mundial, vai ser disputado por provavelmente todas as equipes, né? Aquele mid lane que rotaciona muito, que faz jogadas principalmente pela parte de cima do mapa para fortalecer o seu solo lane, então deve ser realmente o pique que pode aparecer nas mãos do Tali. E o bot, né, como eu falei, o Violet, que jogou, né, o split pela equipe da Peace, não acredito que ele não vá também, vamos ver como é que vai sair por aí, mas jogou bastante de Kai'Sa e de Ezreal, né, mais aqueles AD Carries que gostam de escalar, né, mais aquela posição que a gente comentou no começo, e o suporte lá do Oric, 11 jogos de Leona, então é o grande pique dele, deve ser sim um pique que eles vão priorizar, como eu falei, deixa o seu AD Carry lá farmando e a Leona rotaciona muito pela mid lane, é uma configuração que a Peace gosta, então provavelmente vai ser um campeão que vai aparecer e, claro, né, a gente tem grandes esperanças que a Red Canids vai conseguir ganhar dessa equipe e daí pelo menos o 4º lugar é garantido. Será, Sofia? Será que a gente já pode sonhar com esse 4º lugar? Pra mim, já é realidade. Eu também acredito, assim, Pelo que a gente menos. pode sonhar. Pelo menos, assim, a jornada vai ser um pouco complexa, altos e baixos, times muito complicados de vencer. Mas a gente não pode, assim, como um bom brasileiro, não pode perder a esperança sempre, né? Manter o hype lá em cima. E vamos vendo o que vai dar. Eles, pelo menos, estão muito confiantes que vai dar tudo certo, estão muito animados, então eu dou esse voto de confiança. Queria falar uma coisa que admito que eu fiquei um tempinho esperando pra você falar o nome do top laner, porque eu não tava entendendo qual era o nome dele quando eu li. Eu tava Vixix Saxi, Vixix Chastano. Conheço ele de anos da Europa, por isso mesmo. Senão eu ia olhar ali e falar, Vixix. Gente, o que tá acontecendo ali, pelo amor de Deus? É um Nem teste ela de falando, eu dicção. não consegui gravar. Não, é o maior teste de dicção que eu já vi na minha vida. E eu não tenho mais dicção muito boa. Bom, estamos chegando ao fim do programa, né? Falamos um pouquinho mais sobre esses times, os rivais que vão ser da Red Canids no Mundial. Mas não podemos deixar de encerrar sem aquele programa, aquele quadro maravilhoso, porque a GG é romântica, no olho do contatinho.
Patrão, pode soltar aí a vinheta e vamos ver o que nos aguarda nesse dia. A melhor flotinha do mundo. Que momento. É o Yasuo. Gata, você não é sentinela, mas ilumina o meu caminho. Oh, Incrível. Oh, meu Deus, essa é diretamente para os mens fortes. esse foi Mas fofo, todo eu mundo pode adorei. jogar Bom, hard. Estavam reclamando que a gente tava favorecendo o jungler aqui. A Iris falou Suporte uma essa pra coisa vocês. certa. Tu pode realmente ser direcionado a suporte, mas todo mundo pode comprar uma ward. Então, inclusive, o ward No mínimo 2 pinks na bag, hein? Pois Gente, é, por tem favor, tudo. saiam da Antigamente base. dava pra comprar várias wards, mas pelo menos uma pinkzinha, né? Wards salvam vidas e Uhum. salvam jogos também. Então, vamos querer iluminar o caminho da galera aí com quem você tá jogando. Sim. Não, e você Iluminar ainda o lembra que coração do antigamente era Constantino. pago. Agora não é mais pago. Então, por favor. Quer dizer, Não é pago Bom. pra suporte. enfim. Seguimos aí. Essa foi a nossa mensagem final. Espero que vocês tenham uma boa semana, que seja incrível. Se mantenham hidratados. Álcool gel, Todo mundo tá vacina. chegando. Uhum. Só temos que mais um sejam programa todos antes de animados. finalmente chegar o Mundial. Chegar o momento. E vamos ver o que vai acontecer. Vocês têm alguma mensagem para público, meninas, antes de finalizar? Eu quero só agradecer realmente mais uma vez a presença de vocês. Realmente é muito legal a gente estar por aqui, né? Com a gente, pessoas que a gente gosta, falando coisas que a gente gosta. Realmente demos uma geralzona aí nos adversários da Red Canids. Então fiquem de olho no que nós falamos. São coisas pertinentes em cada time. E provavelmente vai ser um grande espetáculo. A gente espera que a Red Canids realmente ganhe. E mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui. Boa semana, até a próxima. Tchauzinho. Eu continuo muito positiva a favor da Red. Vi aí que teve gente falando que a gente favorece jungle, tem que favorecer mesmo, porque mais da metade das casters aqui são main jungle, então vamos continuar favorecendo e trazendo mais para vocês. Muito obrigada a todos pela presença e até o próximo programa. Até o próximo programa. Não se esqueçam de seguir as meninas nas redes sociais, seguir a GG em todas as redes sociais também. E nos vemos na próxima. Ficamos com isso. Uma boa noite a todos. Beijinhos. Boa noite. Tchau, gente.